bate-papo diretamente, vocês tirarem todas as dúvidas, perguntas, darem feedback, ficarem bem à vontade, tá bom? Então, eu vou começar essa nossa aula 1 hoje, primeiramente agradecendo, tá? Agradecendo no primeiro momento aí a Deus por nos permitir estar aqui, tá? E sem religiosidade, mas, enfim, um agradecimento à fonte, a esse universo, a toda essa força maior que envolve tudo isso com a gente, tá? Agradecer também a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus 3 filhos, a Gabi e também os 3 filhos dela. Hoje é aniversário da minha filha mais velha, 18 anos, e nós estamos aqui, né? Não comemorando o carnaval, não comemorando o aniversário, distante um pouquinho, mas a serviço da vida, e estamos aqui para vocês. Então, gratidão enorme por estar aqui, e a presença de cada um de vocês, eu tenho certeza que também vocês tiraram o tempo de vocês, né, e muitas ocupações e muitas atividades que vocês tinham para a gente poder estar aqui conectado, tá bem? Então, agradeço demais pela presença e desejo para vocês aí muita energia e muita saúde nesse nosso início e essa nossa aula 1, que a gente só está começando dessa maratona. A gente vai ficar junto a semana toda. As aulas serão 3, em princípio, hoje, quarta e sexta, mas nas terças e quintas, que é a transição aí também, talvez eu tempere alguma coisa com vocês, e aí a gente combina durante essa primeira aula. Tudo bem? Aqui, normalmente, com os meus alunos, quando a gente está transmitindo assim pelo Meet, que não dá para vocês ficarem interagindo, né, igual no Instagram, fica mandando às vezes foguinho, aviãozinho, né? Vocês, quando eu estiver fazendo pergunta com vocês só balançam a cabeça assim, ó, que sim, que eu já sei que está tudo bem por aí, tá bom? Se estiver tudo bem desse lado da telinha daí, está tudo bem comigo aqui também desse lado de cá. Beleza? Pode ser? Assim? Muito bom. Então vamos nessa. Depois desses agradecimentos, eu vou oficialmente também agradecer a uma pessoa que nós defendemos aí todo esse legado com muita honra e com muita gratidão. E nós temos aqui também, né, uma representante, a única representante, né, dele aqui conosco. Tá? Eu quero deixar um agradecimento muito forte ao meu amigo, ao meu mestre, ao meu mentor, que continua comigo conectado de uma outra forma, não carnal e não física, né? Esse cara que incluiu os cavalos no campo das constelações familiares, é ele, o nosso mestre Paulo Newman, tá bom? Então, quero deixar aqui o nome dele, em honra e em muito orgulho, na verdade, por dizer que nós desenvolvemos muitos trabalhos e, além disso, fizemos uma linda amizade, amizade essa que se perdura até os dias de hoje, independente da forma que é, tá bom? E aqui com a gente também tem uma amiga, aluna, parceira, e, enfim, que está vindo aí, mantendo esse legado, claro, que do pai, tá? A Ana. Então, a Ana está aqui com a gente, ela já está ao vivo, daqui a pouco eu vou deixar ela falar um pouquinho, se ela sentir que sim, tá? Fica super à vontade, Ana, para me mandar uma mensagem aqui, se você quiser, pode abrir sua câmera que eu te chamo, tá bom? A Ana é a única herdeira e a única filha do Paulo Newman, e está aqui com a gente, né, para poder, nessa noite, a gente vai falar muito sobre constelação com cavalos, que esse é o tema para o qual vocês estão aqui, e claro, vou trazer também grandes considerações para muitas pessoas que estão aqui querendo também fazer algo, né, dentro de uma carreira, ou uma transição, ou uma segunda opção de jornada, enfim. Então, é para isso. Torinha, fecha o meu áudio, Gabo, e deixa o áudio da Ana. Ana, abre o seu áudio, abre o seu vídeo também, fica à vontade. Oi, estão me vendo? Tá dando pra ver aí? Tá dando pra me ouvir? Eu tô numa região bem ruim de sinal. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar, estão conseguindo me ver, não sei. Alguém fala comigo. A gente só está te escutando, te vendo não.
Tá, então eu vou sair e entrar de novo, porque o meu vídeo tá aberto, eu não sei por que ele não entra. Então eu vou sair e já entro de novo. Peraí. Vou pedir pra entrar outra vez. Beleza, galera. Então vamos esperar um pouquinho, que a Ana ela já vem, deve ter tido algum problema lá com a transmissão dela, né? Ela está em viagem, inclusive, de volta para casa. Daqui a pouco ela entra e lenta as palavras com a gente aí. Ah, chegou. Bora lá, pode desligar Oi, oi. o microfone. Oi. Então, oi. Pra quem eu não conheço, prazer, né? Sou a Ana. É, a única consideração que eu tenho agora para falar referente ao que o André falou ali em questão do meu pai é deixar bem claro para todo mundo que tá aqui que meu pai, antes de falecer, deixou, né, o legado dele para que a gente desse continuidade. Então, algumas pessoas já sabem disso. E o André é uma das pessoas que tem como é que eu vou dizer? Não é um poder, né? Mas tem, assim, o desejo do meu pai para que ele continuasse, né? O trabalho que meu pai veio e fez com tanta excelência aí há muito tempo. E eu acredito fielmente, né, eu tenho certeza, na verdade, que o motivo do André ser a pessoa, né, uma das poucas pessoas escolhidas pelo meu pai para que pudesse falar pelo nome dele, usar o termo constelação com cavalos e estar hoje inserido nesse meio, né, com todo o respeito do meu pai, é justamente pelo respeito que o André tem pelo legado, pela hierarquia e pela família do meu pai, e principalmente pelo todos os ensinamentos, por tudo que meu pai trouxe, né? Então, eu só queria deixar muito claro para todo mundo que eu acredito muito no trabalho do André e me tornei uma parceira aí, né? Acho que o mundo deixou a gente junto aí, né? O universo conspirou. Mas que um grande motivo do André estar aqui hoje e falando em nome do meu pai e com todo assim, com muita lealdade, com muito respeito, respeitando a hierarquia, respeitando tudo, é justamente pelo fato do meu pai ter escolhido uma pessoa como o André, né, para dar continuidade, enfim. Mas acho que é por isso, porque o André consegue se colocar no lugar dele, fazendo o trabalho dele, né? O André não tá aqui para ser um substituto, é uma pessoa que tá aqui para dar continuidade, são duas coisas diferentes, né? E ele faz isso com excelência, sabe? Porque meu pai sempre cruzou com várias pessoas, né? Várias, tá? Não foi uma nem duas, assim, não dá nem para numerar quantidade de pessoas que tinham interesse, muito interesse no trabalho do meu pai, porém não respeitavam a questão de hierarquia, do meu pai ter trazido, do meu pai ter iniciado tudo isso. E o André, não. O André, ele, assim, com todo o carinho do mundo, com todo o respeito do mundo, eu não sei nem colocar em palavras, assim, mas ele traz o trabalho do meu pai, ele mantém o trabalho do meu pai vivo hoje, sem querer ocupar um lugar, entendeu? Sendo ele mesmo e deixando meu pai vivo, enfim. Então, eu só queria deixar claro para vocês e agradecer ao André mais uma vez, quem participa com a gente aí dos encontros, sabe que eu agradeço todo dia. O tempo todo, mas agradecer ao André por estar fazendo isso de uma maneira assim fantástica, né? E me permitindo participar de tudo isso, né? E mantendo o meu pai vivo aí. Então, na verdade, acho que é mais ou menos isso. Eu só queria te agradecer mesmo, André, pelo respeito que você tem pela minha família, assim, por nós, entendeu? Não, e que eu entendo muito bem que não é você não está tentando ocupar um lugar. Você tem o seu lugar e você tem, né, esse legado deixado para você e você faz isso com excelência. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo que você está sendo pela gente aí e pela parceria, né? E por, assim, por todo o carinho, amor e principalmente pelo respeito que você tem pelo meu pai. De verdade mesmo. Obrigada mais uma vez, tá? É isso. Beijão, maninha. Gratidão pela sua apresentação aqui, por trazer essas palavras. Você trouxe uma expressão bem importante aí, e realmente, né, não é para fazer igual constelador tal qual Paulo, né, é só ele. Então, o que nós fazemos aqui, sim, é dar continuidade no legado, sim, é honrar o nome quem veio primeiro, e sim, fazer com que vocês acessem o que é uma constelação com cavalos de verdade. E, inclusive, na aula 2
a gente preparou um conteúdo gigante sobre as variadas formas que vocês têm aí a possibilidade, inclusive, de estar trabalhando com isso. A grande maioria de vocês querem, na verdade, atuar com isso, com um plano, né, de carreira, e algumas pessoas querem também acessar a constelação com cavalos para um desenvolvimento pessoal. Então, no decorrer da aula, a gente vai estar trazendo isso, tá? Fica com a gente aí, que daqui a pouco eu te chamo também, tá? E para a galera de casa, se tiver qualquer dúvida dentro de um assunto que eu estiver discorrendo aqui com vocês podem ficar à vontade para fazer algumas perguntas aí no chat, a Gabi vai selecionar e vai me trazer. E aí, em alguns momentos, eu vou deixar aberto para vocês virem também ao vivo comigo. Se tiver alguma pergunta, principalmente, né, que faz parte do assunto aqui, que seja relevante, todas são importantes, mas se alguém quiser também estar vindo comigo aqui, vocês vão estar tendo a oportunidade de participar diretamente também, tá bom? Como eu disse, vou começar, mas a gente não tem muito horário para terminar, não. Vou seguindo o fluxo aqui e quero vocês todos comigo, tá? Compromisso? Feito? Todo mundo junto até o final? Sim? Balança a cabeça assim, ó, que sim. Isso. Muito bom. Se abrir um sorriso, Márcia, significa que está tudo certo. Sorriu, está tudo bem. Né? Se ficou com uma cara preocupada, assim, aí eu vou ficar um pouco nervoso do lado de cá também, sabendo, puxa, o que será que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou falando uma bobagem? Mas, enfim, vamos lá. Ó, para vocês que estão chegando agora, em alguns momentos eu vou estar aqui com vocês nessa tela, em outros momentos eu vou estar gravando aqui para uma outra câmera, e em outros momentos eu estou aqui na TV, tá bom? Então, por mais que eu tire o foco aqui, mas eu estou conectado com vocês, tá? Hoje a gente eu ia transmitir para vocês aí com um material, mas enfim, deu um erro aí, não deu muito certo, então a forma aí do professor, né? Sempre professor. Para quem não me conhece, na verdade, eu sou educador físico de formação, tá bom? Então, aí eu peguei um quadro aqui e vou na moda antiga mesmo, dando uma aula aí para vocês aí num quadro, por mais que não apareça, mas não tem problema. E se vocês estiverem comigo, precisa também. Pega um caderninho, pega uma caneta para vocês fazerem a anotação, que tem bastante coisas muito importantes que vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? E aí a gente já começa o nosso estudo. E eu vou começar, inclusive, essa nossa aula 1 de hoje, falando que vocês têm 3 grandes ladrões que convivem com vocês, que não permite que vocês tracem novos caminhos e assumem novas possibilidades. Você sabia disso? 3 ladrões. E agora eu vou falar quem são esses 3 ladrões que tá aí, ó, no seu caminho, no seu dia a dia e que te faz patinar ou não te deixa dar um passo à frente, tá? O primeiro deles, eu vou inclusive escrever aqui na lousa. Vamos ver se fica visível para vocês aí. Minha letra não é tão boa, mas enfim, eu vou lá. O primeiro é esse aqui, ó. Vocês conseguem ler lá? Conseguem? O que está escrito lá? Eu já sei. Esse é o primeiro grande ladrão. Na verdade, o primeiro módulo de constelação com cavalos, na formação que esse ano seria do Paulo Newman, que na verdade eu trabalho com a formação da senso-percepção com cavalos, e que sim, traz uma introdução à constelação com cavalos. Para nós acessarmos a senso-percepção, nós precisamos iniciar com a introdução à constelação com cavalos. Porque, na verdade, a constelação com cavalos eu não trazia como uma base de formação, e vocês que estão aqui vai ter a oportunidade de vir para a primeira turma, porque essa turma, na verdade, ia ser feita pelo Paulo Newman, tá? Então, esse ano, o André ia continuar na senso-percepção e o Paulo ia abrir a formação dele em constelação com cavalos, tá bom? E o primeiro módulo, tá? Se eu não estou errado, se eu estiver errado, a Ana me corrige, tá? Que o Paulo ia fazer na formação dele, inclusive a gente está contextualizando para que o nosso recheio na formação em constelação com cavalos venha também com essa grandeza, né, do Paulo Newman, com esse pioneirismo e esses mais de 30 anos trabalhando com isso, com os cavalos, tá?
Uma das coisas que o Paulo trazia, e principalmente ia trazer no primeiro módulo, era de esvaziar-se. Então, precisa esvaziar o copo que está cheio. Sai do lugar de eu já sei. Esse é um grande ladrão para suas novas possibilidades, para os seus novos conhecimentos, para os seus novos caminhos. Tudo bem até aí? Tudo certo? Eu vou então para o segundo ladrão. Tá? O segundo ladrão é esse aqui, ó. É o primeiro. O segundo. Consegue ainda lá? Consegue? Se não conseguir, eu vou falar. Tudo certo. O segundo ladrão é dizer assim, ó, André, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim, não necessariamente é óbvio para você. E o que é óbvio para você, não necessariamente é óbvio para o seu cliente ou para a pessoa da qual você vai contribuir para que ela encontre um novo caminho. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês precisam fazer o óbvio de uma forma consistente. Tenha consistência no óbvio, mas nunca deixe esse óbvio ser um ladrão que fala assim, ó, não vou para outro lugar, porque esse lugar que eu vou é óbvio. Esse lugar que eu vou eu já sei. Tranquilo até aqui? Então, esse início de aula, eu quero que a gente saia daqui de títulos que a gente tem, né? Não quero ninguém falando de títulos que a gente tem, ou do que a gente está, ou de forma que a gente é, nada disso. Pelo contrário, somos só pessoas abertas a acessar e alcançar algo que, num determinado momento, pode fazer sentido, hoje pode não fazer sentido, mas que semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou numa outra vida, possa fazer sentido para vocês, tá bom? Então, hoje a gente se esvazia, hoje a gente sai do eu já sei, hoje a gente vai ser, na verdade, consistente no que é óbvio, porque o que é óbvio precisa ser dito, e aí eu vou para o terceiro ladrão. Muito bom, eu vou ficar até do outro lado aqui, ó, ver se vocês conseguem enxergar. Não é para mim. Tudo bem? Aqui, eu vou só fazer algo em uma palavra que vai mudar o contexto da frase. Eu vou fazer assim, ó. Viro não. E escreve aí para você, ó. É para mim. No entanto, você precisa ter muita coragem de começar e uma disciplina gigantesca de continuar. E aí, nós começamos, então, a nossa maratona sistêmica com o cavalo. Nessa maratona, por que a gente chamou de maratona, André? Vocês têm ideia por que a gente chamou de maratona? Nem ideia? Se tiver ideia, faz assim com a cabeça. Se não tiver ideia, faz assim com a cabeça. Não? Que bom, que bom. Vocês nem têm ideia. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Escreve no chat aí que a Gabi vai ler depois para a gente aqui, ó. Vou fazer uma pergunta. Qual é o passo mais difícil de uma corrida? Você tem ideia? Qual que é o passo mais difícil na corrida? A largada. Quem mais? Manda para mim aqui. Escreve aí no chat.
Qual é o passo mais difícil na corrida? Ninguém mais arriscou? Os desafios. Decidir correr. Quem mais? O primeiro. Quase lá, hein? O passo mais difícil da corrida é o primeiro passo para fora de casa. Primeiro passo que você dá fora da sua casa. Quando você acorda, o corpo quer continuar deitado. A hora que você levanta e vai tomar água, o corpo vai falar assim, nossa, eu podia fazer uma leitura, eu podia ficar descansando, não quero correr não. A hora que você sai no quintal para abrir o portão, por exemplo, para correr, você vai falar assim, puxa, mas eu podia fazer alguma outra coisa de ficar aí mais tranquilo, talvez. Enfim, vai passando vários desafios e várias coisas na cabeça também, que é um limitador. E a hora que você sai de casa e realmente dá o primeiro passo para fora de casa, você rompe essa barreira. E isso, numa reflexão para nós, tá? Nesse nosso movimento, nessa nossa maratona sistêmica com cavalos, faz muito sentido. Tá? Por quê? O que me limita é ficar no mesmo lugar, é ficar no lugar que eu já estou. O que me possibilita um novo, novas possibilidades, deixar os ladrões que me acompanham e dar o primeiro passo para fora de casa. Tudo bem? Fácil aí? Sim? Então vamos lá. Se tá fácil até aí, agora eu vou começar a deixar difícil. Tá bom? Vou começar a pegar no calinho mesmo, vou dar um puxãozinho de orelha. Tô brincando, gente. Tá? Mas eu tô brincando sério, que a partir de agora a gente vai entrar num papo que é um papo de adulto. Pode ser? Vamos lá? Posso conversar de adulto para adulto com vocês? Sem ofensa, sem nenhum tipo de humilhação, sem crítica. Não é esse lugar. Beleza? Tá? Não é esse lugar. Mas é um papo de adulto, onde a gente fala realmente a verdade. Verdade nua e crua, inclusive. Tá bom? Por que que eu tô falando isso se vocês querem ter um papo de adulto comigo? Tá? E quem não quiser também, tudo certo. Tá bom? Mas quem quer ficar comigo aqui e ter um papo de adulto, eu quero falar para vocês que existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Eu já usei uma expressão. Uma pessoa que vive na verdade e uma pessoa que vive na ilusão. Pessoa que vive na ilusão é aquela pessoa que vive só de fantasia, sabe? Só de brincadeirinha. Vamos falar de corrida? Segunda-feira eu começo. KKK. Vamos falar de alimentação. Eu vou melhorar minha alimentação, minha nutrição. Vou fazer um jejum, vou fazer um detox, vou olhar para as questões de qualidade de vida. Eu não estou falando de estereótipo de corpo, não. Estou falando só de algo saudável para vocês mesmos cuidar do seu maior patrimônio. E as pessoas, elas vivem, mas é brincadeirinha, eu vou continuar tomando uma cerveja, vou curtir meu carnaval. Para quê? Assistir a maratona nessa primeira aula hoje, eu prefiro curtir a noite, prefiro ir para balada, prefiro fazer outras coisas. Então, as pessoas que vivem num mundo de ilusão. Claro, e aqui, como eu disse para vocês, um papo de adulto e sem julgamento, tá bom? Essas pessoas também, tá tudo certo. É momento de cada um e situação de cada um, tá? Elas podem, sim, despertar e daqui a pouco viver realmente uma vida de verdade? Sim. E não estou falando que só porque nós estamos aqui, nós vivemos um contexto de pura verdade no nosso dia a dia, tá? Então, você precisa olhar e fazer essa pergunta para você. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou do tipo de pessoa que eu decido e tomo ação sendo verdadeiro, ou eu continuo no mundo da Disney, continuo no mundo de fantasia, da Branca de Neve? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Isso, eu, André, tá bom? Com toda certeza, por vários caminhos que eu passei, né?
Eu, de infância, eu tive no universo das artes marciais, competi, fui atleta profissional de karatê, de kickboxing. Depois fiz educação física, fui também técnico da seleção paulista e brasileira de kickboxing, tá? Fui militar, meu pai é militar da reserva, meu avô militar, a família militar, então eu tive uma transição de carreira também na área do militarismo por 7 anos. Durante toda a minha vida, desde os meus 4 anos de idade, envolvido no universo do cavalo. Quando eu decidi ir profissionalmente para o universo do cavalo, de uma coisa eu tinha certeza. Eu falava assim para mim mesmo, eu não vim nesse mundo a passeio. Eu não vim aqui para brincar. Com o Paulo, em algumas vezes, né, a gente se olhava e conversava, olhando o contexto, né, de muitas coisas. Daqui a pouco eu vou chegar lá, nessa mesma aula 1, tá? Mas só antecipando um pouquinho para vocês, que o Paulo ele olhava para mim e falava assim para mim, André, não é sobre ser famoso, não é sobre ser conhecido nas redes sociais, não é sobre ter acesso às pessoas, enfim, claro que tanto ele quanto eu, a gente, por conta dos trabalhos que a gente foi fazendo, hoje a gente consegue acessar pessoas, né, de alto escalão aí, de um nível da sociedade, tá bom? Mas não é sobre isso, não é sobre fama, é sobre ser importante na vida de alguém. E isso a gente só consegue alcançar como resultado. Antes disso, a gente precisa se colocar disponível, precisa se colocar a serviço. Muitas das pessoas querem o resultado, poucas das pessoas suportam o processo. Tá bom? Então, sobre isso, eu queria deixar bem claro para vocês que esse universo da constelação com o cavalo, a formação com o André, é um lugar de verdade, não é um lugar de ilusão. Então, se você veio para esse lugar, para ficar passeando no parque, talvez não seja o lugar para você nesse momento. Mas se você veio realmente para cumprir a sua maratona e está aqui alinhado, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, com certeza a gente vai chegar em lugares maravilhosos, tá? Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que se você está aqui em pleno feriadão, a gente fez até proposital durante essa semana aí, para ver quem realmente está afim, quer fazer o negócio acontecer, tá bom? Mas eu tenho certeza que a constelação de cavalo é para você. Dito isso, tá? Eu vou para algumas considerações com vocês. Eu tenho comigo já os alunos da Senso Percepção que vieram para uma formação básica e agora está com a formação completa, né? A gente iniciou. E agora também da constelação, a gente vai para o mesmo caminho, tá? Tem algumas pessoas que, sim, elas querem fazer um jogo da verdade, estão dispostas a jogar o jogo, estão disponíveis, na verdade, a suportar o processo até que os resultados venham, mas algumas pessoas querem fazer desse lugar de constelação com cavalos a sua segunda renda. Se você é uma delas, André, eu já tenho meu trabalho. Eu quero, na verdade, complementar minha fonte de renda, ter uma outra possibilidade junto com os cavalos. Super legal. Então, é para você a constelação com cavalos, tá? Outras pessoas querem viver de constelação com cavalos. Hoje o André vive o cavalo e eu vivo da senso percepção e da constelação com cavalos. Hoje eu não treino mais cavalos. Hoje eu não dou aula mais de equitação, tá? Hoje eu, em alguns momentos, eu ministro cursos, palestras. Mas, por exemplo, hoje eu não domo mais cavalo para cliente, eu domo cavalo para mim, aqui dentro de casa, os cavalos da família. Mas eu não faço isso mais profissionalmente. Hoje o que o André faz é viver a senso-percepção e a constelação com cavalos. Tá bom? Então hoje não é a minha segunda fonte de renda, hoje é a minha vida. Tá? Eu vivo isso. Então tem pessoas que vai viver como o André, tem pessoas que vai fazer como uma segunda fonte de renda e não tem problema nenhum com isso. Tá? E tem a terceira pessoa que ela não quer ter nenhum tipo de faturamento com isso, ela só quer para ela. Ela quer estar inserida aqui nesse meio, ter um autoconhecimento,
alcançar um desenvolvimento pessoal verdadeiro junto com os cavalos e no meio da natureza, que aí vem sem filtro, vem sem julgamento, vem sem apontamento, vem sem crítica, vem de verdade, igual eu falei para vocês. Agora a gente vai ter aqui um papo de adulto mesmo, tá? Então, é papo de adulto também, fala assim, ó, eu não quero atuar com isso. Eu tive, inclusive, 2 alunos na formação da Centro Percepção, que eles vieram nesse intuito. Eles vieram no intuito de, André, eu quero buscar a minha transformação. Um deles, passando, na verdade, por um processo de separação, tá? E um outro, um processo de transição de carreira no negócio, mas ele não queria utilizar os cavalos para fazer carreira com os cavalos. O negócio dele era automobilístico. Ele mexia com automóveis. E aí ele falou assim, ó, ou eu tomo tal decisão e vou mexer com automóveis agora, né, de primeira linha, ou eu fico nesse lugar. E aí, durante 6 meses de estudo, ele foi sentindo, foi vindo nos movimentos, foi se permitindo esvaziar, deixou as coisas acontecerem. Hoje é um cara de sucesso na carreira dele profissional, inclusive mora aqui próximo de casa, em Jundiaí, São Paulo. Então percebam que as pessoas vêm sim buscando, né? Ou algumas possibilidades de melhorar, né? De olhar verdadeiramente para a vida, que está passando por alguns processos, e isso vai auxiliar, e outras pessoas também que vão ter aí uma busca de um negócio, de um plano de carreira, que não tem nada a ver com os cavalos. Então, esses 3 tipos de pessoas, com certeza, a gente vai encontrar nesse nosso ambiente, nessa nossa comunidade que a gente está iniciando agora, inclusive. Tá bom? Mas eu quero falar para vocês que, só para vocês terem uma ideia, quem está pensando, na verdade, ou em ser a renda principal, ou em ser, né, uma segunda fonte de renda, só para vocês terem uma ideia de que, sim, a constelação com cavalos te proporciona sair da média, tá bom? Sair da média, o que eu quero dizer? Que hoje, uma renda média bruta mensal hoje, né, de um brasileiro, gira em torno de 3.200. Se vocês estão aqui, recebem um pouco para menos ou um pouco para mais, mas assim, a média no Brasil hoje, tá, gira em torno de R$ 3.200. A média. Tá? Se você tem para menos, está fora da média. Se você tem para mais, já está num lugar considerável. Mas, por exemplo, tem alguns alunos atuando aí já com ascenso percepção, outros iniciando com a constelação. Porque no nosso processo de formação, é um processo que você inicia já com a mão na massa, ou seja, durante esse período de 12 meses, você já vai atuar com isso, porque você vai receber um suporte para isso. Claro que você tem uma iniciação, tem alguns eventos que vocês precisam vir presencial, mas depois já volta para casa e começa a trabalhar. Tem uma aluna, inclusive, que ela já está fazendo um movimento, ela já é consteladora e agora está agregando a constelação com cavalos. Eu não sei se vocês olharam, né, os meus stories. Ela está fazendo isso lá em Goiânia, no Goiás. Inclusive, ela foi ontem, fez uns movimentos com algumas pessoas, fez atendimento individual, fez atendimentos em grupo hoje, tá? E a gente vai orientando. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, um atendimento individual, marca aí, tá bom? Eu vou colocar no quadro aqui, mas marca aí. Um atendimento individual de constelação hoje varia de R$ 900 a R$ 1.800 aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? Aqui na minha região é esse valor. Então, de 900 a 1.800. Individual. Atendimento individual, tá? André, quanto você cobra? O meu atendimento é 3.600. Tá bom? O do Paulo era 8.100. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Mas eu estou colocando aqui a média dos alunos que eles cobram aqui. Tá? E atendimentos em grupo. Tá? Atendimentos em grupo. Um lugar coletivo. Mais ou menos, depende do evento. Se for evento, por exemplo, de meio período, né? Não evento de um dia inteiro, de 2 dias. Mas um evento de meio período, um grupo, por exemplo, tá? Vai variar de R$ 200 a R$ 500. Então, se eu for em grupo, de R$ 200 a R$ 500. Beleza? Então, tá aí uma dica, né?
sugestão para vocês que já estão aqui comigo aqui acompanhando, tá? Do que a gente procede, do que a gente faz. Você tem um canal de relacionamento, a maioria de vocês aqui já fazem isso. Então, eu vou colocar aqui um número super baixo, não estou nem criando nenhum tipo de estratégia, nem criando nenhum tipo de meta. Isso a gente faz nos trabalhos de mentoria, tá? O objetivo aqui é só formação e conhecimento em constelação. Mas eu só quero mostrar para vocês que isso também dá dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de uma boa energia, fala de prosperidade, abundância. Então, a gente não tem receio de falar de dinheiro. Então, por isso que eu estou trazendo essa importância aqui para vocês. Por quê? Porque para fazer a formação também vocês vão precisar investir em vocês. Então, vai precisar de dinheiro. Então, falar de dinheiro para a gente é super tranquilo, tá bom? Se vocês fizerem um atendimento por semana, um por semana, tá? Um por semana só. Você vai fazer 4 atendimentos no mês, tá? Nessa faixa de 900 a 1.800 reais. André, na minha cidade aqui eu não consigo cobrar esse valor. Crença limitante. A gente trabalha isso depois, tá bom? Em qualquer cidade, você gera valor no trabalho e as pessoas elas vão te buscar a partir do momento que você está disponível e com certeza gera resultado, tá? Até porque senão não faria sentido o André hoje cobrar R$3.600 de uma constelação, o Paulo, né, o ano passado cobrar 8.100, tá bom? E claro que a gente não começou com esse valor, não. O André começou atendendo de graça. O André começou atendendo cobrando R$360. Mas hoje as buscas elas estão grandes, as pessoas elas estão querendo esse lugar. A gente já tem aí hoje pessoas que trabalham com constelação, sem ser com cavalos, que cobra aproximadamente isso, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Então isso é considerável. Enfim, vou continuar. A ideia. Se você fizer um atendimento por semana, por semana. No mês, 4 atendimentos. Tá? É fácil? Não, mas é super simples. Eu vou ter 4 atendimentos no mês. Tá? Para quem é fácil de conta aí, é só multiplicar isso daí por 4. Tá bom? Eu vou ter R$3.600 de receita. E aqui eu vou ter 7.200. Aqui a gente vai considerar como se fosse uma receita 1. Tudo bem? Para a receita 2. Para a receita 2. Eu vou colocar que vocês façam um grupo no mês. Somente um grupo no mês. Não é por semana, não. Ó, mês. Tá? Você vai ter aqui uma receita 2, R$2.000. Se você atender no grupo, 10 pessoas. Só 10. Tá? O Paulo colocava no grupo dele lá 40, 60 pessoas. Aqui a gente põe 30, 20, 40. Tá bom? Mas se você colocar 10 a R$200, você tem uma receita de 2.000. A mesma 10 a R$500, você tem 5.000. Se a gente somar, tá? Receita 1 com receita 2, aqui eu tenho um mensal de 3.600 mais 2.000, 5.600. E aqui, se a gente somar 7.200 com 5.000, eu tenho 12.200. Isso mesmo, tá? Toda vez que a gente fala de faturamento, a gente tem que pensar em faturamento ano, tá? O brasileiro, ele pensa mês, mas normalmente a gente tem que pensar no faturamento ano. Se a gente pensar em ano, faturamento anual, você vai ter uns R$67.000, e aqui você vai ter uns R$140.000, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá bom? Então, aqui você ganha 5.600 por mês, no mínimo, chegando à possibilidade de ter uma receita de 12.200 se você somar as duas. Um faturamento anual de aproximadamente 70k, que pode variar aí até uns 140, 150k por ano. André, por isso que as formações hoje aí que rolam no mercado, né, estão na casa aí de 12.000, 15.000, algumas 30, 50.000, tá? É por isso. Porque em um ano de estudo,
você paga, na verdade, o seu investimento, tá? No nosso caso, a gente vai fazer com que os alunos continuem os estudos, mas já apliquem, já vão para a mão na massa, você pode muito bem financiar o seu próprio estudo, né? Às vezes você paga por mês uma formação, vai ser o que você já vai ter de receita aí no primeiro ano, no segundo ano, você já tem isso tranquilamente, tá? Isso aqui, óbvio, que é um exemplo, tá? Um exemplo bem mínimo mesmo, um exemplo pequeno, mas vocês percebam que mesmo na casa do menor valor, que daria 5.600 por mês, a gente já saiu da média de um salário no Brasil hoje, aí, que é de R$ 3.200, tá bom? E aqui, com um atendimento por semana individual, um grupo por mês, você pode continuar no seu trabalho, você não precisa sair do seu trabalho. Você pode, nesse primeiro momento, ter isso como uma segunda fonte de renda, tá? Então, é super possível fazer. A Ana, ela está fazendo um evento no Rio Grande do Sul, tá? Claro que o evento lá tem um cunho social. Esse evento, na verdade, para os cavalos que foram resgatados da enchente. Era um evento que o Paulo faria, então o André está indo gratuitamente, tá? Então não estou recebendo por isso. É uma ação solidária para a associação que cuida dos animais, tá? É um evento de uma noite e 3 dias inteiros. É um evento que está custando hoje R$ 3.600 por pessoa, tá? A meta que a gente pretende colocar nesse evento é de 20 a 30 pessoas, num evento de R$ 3.600. Em um evento, a gente está falando de um faturamento de 70 mil a 100 mil reais, que isso vai ficar, na verdade, para a associação que cuida dos animais, tá bem? Inclusive, para quem quiser se interessar aqui, é só falar com a Ana que está cuidando disso, ela que formaliza depois a inscrição de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o universo com cavalos, a gente consegue, sim, agregar valor às nossas atuações profissionais. André, mas você conhece alguém no mercado que trabalha aí por R$ 180, por R$ 200? Sim, conheço algumas pessoas, tá? E não é o lugar das terapias com cavalos. É só vocês perguntarem para vocês mesmos, né? Que valor é um serviço da qual eu presto que eu tiro uma pessoa de um vício? Que valor tem esse serviço? Eu tiro uma pessoa, por exemplo, aqui, de tentativa de suicídio. Que valor tem? Uma pessoa que já tentou se matar 3 vezes e que vem aqui com o André, e o André, através dos cavalos, numa facilitação de um processo, acompanha tudo isso e dá para essa pessoa a possibilidade dela olhar para a vida de uma forma diferente. Que valor tem isso? Então, é imensurável, tá? Agora, esse ano mesmo, a gente tem eventos que a gente vai fazer para fora do Brasil. Então, agora em maio, a gente vai fazer um evento de constelação com cavalos no Japão. Tá? Só para vocês terem uma ideia de onde chegou a constelação com cavalos com o André. Tá bom? Comigo. E em setembro, a gente vai fazer um tour para a Europa. Vai fazer, em princípio, um evento na Irlanda. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E esses eventos todos, né, são eventos que, na verdade, têm o valor, né, do dia do André, né, dos honorários diários do André, e mais custos. Passagem, deslocamento, hospedagem, alimentação, tudo zero. Tá bom? Então, é super possível isso estar acontecendo com vocês também. Alguém tem alguma pergunta até aí, gente? Alguém tem alguma pergunta até aí? Se tiver, traz no chat aí que eu vou deixar aberto para vocês. Senão, eu vou dar sequência. Tem? Não? Bom, ninguém perguntou nada até agora, então vamos continuar. Mas se quiserem trazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Daqui a pouco eu deixo um de vocês também já ligar o microfone e vir ao vivo comigo também. Super importante isso. Bom, vamos nessa. Teve isso que a gente falou agora há pouco, que na verdade a gente já tem um papo de adulto. Eu quero passar para vocês que o papo de adulto a gente olha para um lugar, tá? Inclusive isso já é descrito aí por alguns, por um, né? Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome. Ele fala exatamente assim, ó. O ignorante, ele
ataca os outros. A pessoa de conhecimento ataca a si próprio. E o sábio não ataca ninguém. Entendendo isso, a gente vai olhar para um lugar onde criticar o outro é pura ignorância. Mas, sim, a gente precisa encontrar algumas verdades nos contextos da qual a gente está buscando conhecimento. Então, por exemplo, no lugar de constelação com cavalos, deixa eu só tomar uma água. No lugar de constelação com cavalos, André, eu preciso sair da ignorância, para eu não criticar ou para eu não ter dúvida do que eu estou fazendo, né? Olhar para mim, preciso de conhecimento. Não olha para o outro, não critica o outro, porque não vai estar na ignorância, você vai estar buscando conhecimento, então olha para si. Ah, mas aí mesmo assim eu vou me cobrando. Nesse processo, a gente precisa buscar o quê? Verdades. Tá? Para que buscar as verdades quando a gente está se nutrindo de conhecimento? Para um dia isso ser transformado em sabedoria. E aí eu não preciso nem olhar para o outro, nem sequer olhar para mim mesmo. Eu simplesmente sigo o fluxo da caminhada aí. Tá bom? Mas entendendo isso, que eu quero trazer para vocês, eu estou filmando aqui com o celular. Se eu tivesse algum aqui, eu ia mostrar para vocês aqui. Ó. Se vocês têm ideia, né, de algo, por exemplo, claro que a gente está transmitindo aqui, então existe uma coisa positiva nisso. Mas o mal do nosso século chama-se celular e internet, sabia? É o mal do século. Porém, é o bom também. Por quê? Porque se a gente conseguir usar bem, é nisso, por exemplo, que eu estou chegando até vocês, nisso que vocês vão chegar aí depois até os clientes de vocês. Então, o celular e a internet, ele é tão bom quanto também ele pode ser uma merda. Tá? Até porque foi através do celular e da internet que a internet ela acabou dando voz para todo mundo. E dar voz para as pessoas significa de algumas pessoas escutar coisas boas, de outras pessoas escutar merda. E não estou nem colocando aqui de escutar merda num tom de crítica, tá bom? Porque senão eu estaria no estado de ignorante e, graças a Deus, esse lugar eu não ocupo, não. Mas nós precisamos entender, sim, o que, em primeiro momento, o que não é constelação com cavalos. Topa vir comigo? Topa. Eu vou colocar uns vídeos aqui. Provavelmente são vídeos que até, talvez, sei lá, vocês já viram em algum lugar, tá? Eu só peguei da internet e, mais uma vez, eu vou falar, não é crítica, é só para mostrar para vocês que isso não é constelação com cavalos. Beleza? Vou pedir para a Gabi soltar aqui o primeiro vídeo, e aí vocês dão uma olhada aí. Isso aí, ó. Não é constelação com cavalos. Isso pode ser uma festa na presença de cavalos, pode ser uma dança na presença de cavalos. Lembrando que eu não estou aqui para criticar, não é esse o objetivo. É para mostrar para vocês o que não é constelação com cavalos. Tá bom? Rola o vídeo 2, Gabi. Constelação com cavalos. Não temos essas dinâmicas entre pessoas. Tá vendo? Quando elas ficam com mão dada, ficam num círculo. Não é constelação com pessoas. Não tem música. Tá? Então, não é nenhum tipo de musicalidade, nenhum tipo de teatro. Poderíamos, sim, falar assim, ó, são movimentos de musicalidade, movimentos com algumas dinâmicas, por exemplo, do coaching, da PNL, com cavalos, mas não é constelação com cavalos. Beleza? Vídeo 3. Uma técnica hoje muito mostrada na internet, tá bom? A moça aplicando o reiki e o cavalo somatizando uma energia nesse campo na maca, tá? Isso é uma
técnica de aplicação de reiki, então é uma técnica energética, mas não é constelação com cavalos. É uma técnica de energia com a presença dos cavalos ou através dos cavalos? Sim, mas não é constelação com cavalos. Próximo. De novo, um círculo de pessoas, cavalo em volta, pessoas ali fazendo algum tipo de exercício físico, de novo tocando alguma coisa, pessoas ali caminhando umas com as outras, né, falando muito, conversando, se abraçando, gesticulando. De novo, pode ser coaching com cavalos, pode ser PNL com cavalos, pode ser qualquer coisa, ó, dinâmica de dancinha do quadradinho de 8 com cavalos, mas não é constelação com cavalos. Beleza? Fechou? Beleza, Gabi. Entendendo o que não é constelação com cavalos. Ah, tem mais ainda, né? Tem mais. Olha lá. Tem mais um. Espada, mágica, bandeira do Brasil no cavalo, tá? Os cavalos não têm nacionalidade, não, gente. Nem religiosidade nenhuma, não tem nada dessa parada aí, não. Beleza? Não tem magia, não tem quadro branco ou quadro negro. Ah, aqui, ó, importantíssimo esse outro vídeo, ó. A pessoa montada num cavalo ali, ó. Não é constelação com cavalos. Essas técnicas a gente trabalha na senso-percepção com cavalos, mas isso não é constelação com cavalos, tá bom? Peguei um cavalo no cabresto, coloquei uma pessoa montada num cavalo, eu vou para outras dinâmicas, outras possibilidades de, sim, trabalhar as pessoas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e também para a terapia, mas não é constelação com cavalos. Beleza? Tranquilo, gente? Lembrando que aqui, papo de adulto, sem críticas, sem ignorância, é simplesmente para mostrar para vocês, na verdade, o que é e o que não é constelação com cavalos. Tá bom? Então, André, o que é constelação com cavalos? Vamos lá. Eu entender que 100% a constelação com cavalos ela só acontece de uma forma presencial. Tem constelação com cavalos online? Não, não tem. Então, constelação com cavalos. 100% presencial. Fechou? Segunda observação muito importante. Tá? Tem mais alguma pergunta? Tem não, né? Tá tranquilo? Daqui a pouco a gente traz as perguntas de vocês, gente. Fique tranquilo que a gente vai lembrar de todas, tá? O que é constelação com cavalo de verdade, tá bom? A constelação com cavalo tem que ter um Rzinho, assim, ó, de marca registrada. Essa marca foi registrada pelo Paulo, assim como a senso-percepção com cavalos foi registrada por nós, tá? E ambas agora estão conosco, né? Tanto a senso-percepção com cavalos quanto a constelação com cavalos. Então, a gente fala que é a de verdade mesmo, que é a que foi de origem, tá? Então, primeiro, 100% presencial. Segundo, que é muito importante vocês saberem, é através de um campo da observação em silêncio e precisa ser sentido e não mentalizado ou falado. Então, na boa, eu preciso alinhar que na constelação com cavalo, eu, André, falo quase nada. E, inclusive, essa constelação, o Paulo, inclusive, ele falou, tive com o Bert Hellinger, no Brasil, num evento. E o Bert Hellinger foi apresentar para a gente a nova constelação. Era uma constelação silenciosa. E o Paulo olhou e falou assim, para mim, não tem nada de novo, porque eu já trabalho com os cavalos e o campo dos cavalos é um campo de silêncio. Tá bom? Então, marcar a primeira. Constelação com cavalo, 100% presencial, constelação com cavalo. Trabalho no campo do silêncio, da observação
e do sentido, que vem através do coração e não da cabeça. Então, vai uma live para falar disso, mas não tem nada a ver com a parada de pineal que todo mundo fala. Tem mais a ver com a questão de frequência cardíaca do que a questão da pineal. Beleza? A sensopercepção com cavalos eu consigo trabalhar num formato online, eu consigo trabalhar através do movimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela para vocês aí, mas a constelação com cavalos não. Tá? E a constelação, ela faz isso aqui com você, ó. O propósito da constelação é só isso. Tá? O propósito da constelação é isso. Ó. O que está escrito aqui? Ah, beleza? Eu vou escrever assim, ó. Para. Agora eu vou escrever grandão de novo, ó. B. Consegue ler ali? Faz assim com a cabeça, gente, só para saber que vocês estão conseguindo enxergar. A para B. Sim? Ó. A para B é o propósito da constelação com o cavalo. Só isso. Vocês sabem o que é isso? Não. Então vamos lá. Isso é um caminho. Isso é um caminho. O A é o estado atual da pessoa. O A é a linha do estado atual da pessoa. O para é o caminho. E o B é o resultado. A para B é o propósito da constelação. Entendendo que A é o estado atual da pessoa, entendendo que para é o caminho que no campo eu vou trabalhar para chegar em B, que é o resultado que eu tenho com essa pessoa. O propósito da constelação é só isso. Quero saber do seu estado. A gente vai olhar para os cavalos e encontrar o caminho para você ter um resultado. Resultado da pessoa pode ser positivo? Pode. Resultado da pessoa pode ser negativo? Pode. E está tudo certo. Então, não estou falando de resultado que vai sair de lá lindamente, que fez a parada ali, vai resolver a vida dela por completo. Não, não. Tem pessoas que continuam varrendo a casa, mas ao invés de jogar a sujeira para fora da casa, continua escondendo a sujeira embaixo do tapete. E normal. Lembrando que a gente está tendo aqui um papo de adulto. E não é uma crítica isso, hein? Tá bom? Jamais é. Jamais. Inclusive, em alguns trabalhos, a gente vai só até alguns caminhos e alguns encontros. Porque tem algumas pessoas, às vezes, que ainda não estão preparadas para realmente suportar o B. Então, esse ponto A para o ponto B, o cavalo mostra alguma coisa ali, você dá uma encurtada, assim, ó, traz para um primeiro caminho primeiro, depois você leva para um outro caminho, porque tem pessoas que, às vezes, acabam pirando com o processo, tá bom? De uma coisa vocês podem ter certeza, inclusive isso é bíblico, tá? Eu gosto de trazer sempre as tradições, ou a Bíblia, ou falar um pouquinho a respeito de Vedanta, enfim, sempre trazer algumas tradições orientais aí que servem como base aí para nós ocidentais transmutarmos em algumas reflexões, tá? No livro de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, lá ele fala que onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei entre elas. Então você pode ter certeza que nesse lugar onde vai estar você, uma pessoa, você e um grupo com mais cavalos,
essa energia toda é movida por uma força maior, uma força que vem da fonte. Essa fonte é a crença de qualquer um aqui, seja Deus, seja o universo, seja a energia, enfim, essa força maior, essa fonte, tá? E agora, eu quero explicar para vocês um pouco, de uma forma rápida, qual então é a diferença da constelação com cavalos e da senso-percepção com cavalos. Pode ser? Vocês querem saber? Sim? Vamos falar então um pouquinho disso? A gente falou que não é constelação e a gente deu um resumaço do que é constelação. Lembrando que na próxima aula, na aula 2, eu vou trazer a forma que você tem para trabalhar a constelação, tá bom? Ou as formas que nós entendemos existir para os trabalhos de constelação. Por que a constelação com o Paulo era de um jeito? Por que a constelação com o André é de um outro jeito? Por que a constelação com a Maria é de um outro jeito? E assim vai, tá bom? Então eu vou explicar para vocês essas várias possibilidades e formas de, sim, continuar atuando numa constelação com cavalos de verdade, mas dentro do que é acessível para você. Porque vocês também vão vir e não necessariamente vai constelar como o André, mas vocês vão ter ferramenta para constelar com cavalos a partir de um lugar de conhecimento e de sabedoria. Tá? Entendendo que no lugar da ignorância a gente critica o outro. Lá a gente não está em lugar nenhum disso. No lugar de conhecimento a gente olha para a gente e quer exigir de nós mais. E quando a gente chega no lugar de sabedoria, a gente não olha para mais ninguém, nem para o outro e nem para nós mesmos. A gente só deixa fluir. Beleza? Então é esse o lugar. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do que é constelação com cavalos e do que é senso-percepção com cavalos. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para não ficar escrevendo aqui, não tomar muito tempo de vocês. Vocês vão escrevendo aí e, se precisar, me chama aqui no chat que eu vou repetir, tá bom? Mas, ó, constelação com cavalos. Trabalha a genética. Tudo bem? Senso-percepção com cavalos. Trabalha a epigenética. André, dá para você falar um pouquinho mais disso? Na aula 2 eu vou falar um pouquinho mais para quem ainda desconhece esse assunto. Tá? Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito de uma forma consistente. Mas, resumidamente, a constelação ela trabalha com a minha ancestralidade, a senso-percepção trabalha com o meu ambiente. Beleza? Resumidamente é isso. Vou para a segunda observação. Tá? Não que são só essas, tá, gente? Essas que eu gravei aqui para passar para vocês hoje é que são as mais importantes, que eu vejo como mais importante, tá? Mas tem inúmeras variações entre um e outro, tá? Na constelação com cavalo, a gente trabalha dentro de um campo de observação, através do silêncio e através do sentir. Na senso-percepção com cavalos, a gente atua num campo do movimento, através das sensações e das experiências que vêm através dessas sensações. Então, vamos lá. Explicando rapidinho. Na constelação, a gente observa e os cavalos ali fazem os movimentos. E aí, temos ali, através de um silenciar, o sentir do processo. Na senso-percepção é o contrário. Eu vou ao encontro do cavalo e nós dois juntos criamos um movimento. Movimento esse que me dá uma sensação através, né, do cheirar, através do tocar, através do montar, através dos sentidos que nos gera uma percepção, que nos gera uma experiência. Aí a gente pega essa experiência e depois transforma essa experiência em conhecimento. Tá bom? Por quê? Porque o conhecimento ele é superior à experiência. Sim? André, como assim o conhecimento é superior à experiência? Óbvio que precisa ser dito. Então vamos lá. Nós temos o conhecimento que a Terra é redonda. Mas nós vivemos uma experiência que ela é plana.
Nós temos um conhecimento de que o céu é negro. Mas, se nós olharmos para o céu de dia, nós vamos ter a experiência de que o céu é azul. Percebe? Então, o conhecimento ele vai muito além da experiência. Mas são através das experiências que a gente vai ampliando o nosso repertório para conseguirmos obter mais conhecimento. Fechou até aí? Terceiro, a constelação com cavalos trabalha o meu sistema, seja ele familiar ou organizacional. A senso-percepção trabalha a integração de outros sistemas, porque eu estou falando de ambiente, tá? E dessa relação que existe com esse fator externo. Então, ó, na constelação eu trabalho o meu sistema familiar. Preciso olhar para esse lugar, o que vem atrás de mim. Na senso-percepção, o que me integra na minha relação e no ambiente que eu convivo com outros sistemas e outras pessoas. E que, inclusive, muitas das vezes, elas se correlacionam também. Exemplo, André. Sei lá, eu tive familiares que passaram por experiências, por exemplo, de alcoolismo ou de dependência química. Normalmente, às vezes, por uma repetição de padrão ou por uma fidelidade àquele clã, eu também me relaciono em ambientes que as pessoas fazem uso de bebida e de drogas de uma forma ali, né, não saudável nesse lugar, tá bom? Então, muitas das vezes o meu sistema me leva para uma relação com outros sistemas que eles acabam se igualando. Mas eu preciso entender que isso é diferente no processo, tá? A constelação. Agora, olha para mim aqui, ó. Não escreve nada, não. Olha para mim agora. Ó. A constelação. Ela vai para um lugar assim, ó. Eu olho para dentro e depois eu vou para fora e para fora. Daqui a pouco eu explico. A senso-percepção. Ela vai para fora, vem para dentro e vai para fora de novo. Vamos lá. Constelação, tá? Olho para dentro para ver dor. Depois, olha para mim, ó, de novo. Olha para dentro e vejo a dor. Depois, ó, vou para fora. Vou para fora. E acolho a dor. Para eu acolher a dor, eu tenho que estar fora desse lugar. E aí eu não posso olhar mais para o passado. E aí eu olho para fora de novo. Por quê? Porque aí eu preciso encontrar um novo caminho. Então eu saio daquele lugar de novo. Tá? Então, dor, acolheu a dor, encontrou um novo caminho. Saiu de novo. Tá? Senso-percepção. É o contrário. Eu não estou em mim. Eu saio. Por quê? Porque eu não quero olhar para a dor, eu quero olhar para o amor. Então eu saio, vou para fora. Vou olhar para o amor, vou olhar para a felicidade, vou olhar para a alegria. Por isso que eu olho para o movimento, por isso que eu abraço o cavalo, por isso que eu monto no cavalo, por isso que eu deito no cavalo. Depois que eu vou para fora, eu olho e vejo assim, ó, existe algo dentro de mim que eu preciso ressignificar. Porque senão eu não consigo olhar para esse movimento de novo. Aí o que eu faço? Estando fora, estando no amor, eu volto para a dor. E aí, a hora que eu estou na dor, que eu volto para a dor, eu falo, cara, esse lugar não é legal. O lugar legal é o lugar da felicidade ali, ó, de abraçar o cavalo, de galopar com o cavalo, de fazer coisas que me deixam bem. Então, eu não quero ficar aqui dentro, não. Então, o que eu faço? Saio de novo, vou para fora de novo. Deu para entender? Gente, balança a cabecinha assim para mim, assim, ó. Fala comigo, dá um sorriso, só para eu saber que tá tudo certinho. Sorri, Dinéia. Sorri, Alessandra. Sorri, Vilma. Cadê? A Vilma tá até com a câmera desligada, meu Deus. Vamos lá. Bora. E com isso, o que a gente criou, então? Tá? Entender. Ah, tem mais uma coisa legal. Eu não marquei aqui, mas tem uma coisa legal para eu passar para vocês também. A constelação, claro, eu já falei disso, mas o óbvio precisa ser repetido. A gente trabalha a herdabilidade. Então, eu olho para o meu sistema e eu olho para o que eu herdei disso.
Porque tem muitas coisas que eu não herdei. Apesar de ser um herdeiro, mas eu não faço comportamento repetido, tá? Agora, quando o comportamento é repetido, eu olho para esse meu processo da herdabilidade. Na senso-percepção, eu olho para o evento causador. Eu olho para o evento. Tá? Vou olhar para o trauma. Qual evento gerou o trauma? Se o trauma foi feito lá no meu sistema, com os meus ancestrais, com os meus parentes, eu olho para ele da habilidade. Aí eu vou para o lugar da constelação. Mas se o evento que me gerou um trauma foi, por exemplo, dentro de um processo do meu trabalho, fui demitido e fiquei anos sem ter condições sequer de sobrevivência. Tá? Sei lá, me gerou um trauma de escassez. Estou nesse trauma, foi um evento. E às vezes não aconteceu. Então eu olho nisso pela senso-percepção, tá bom? Tudo que for externo, eu olho através da senso-percepção, entendendo que eu vou para fora, volto para dentro e saio de novo. Na constelação, eu fico dentro, depois eu saio para fora para olhar e acolher aquilo, e depois eu saio daquilo de novo para nem estar no acolhimento e sequer ainda olhar para o passado. Beleza? Isso a gente só precisou fazer nesse formato para ficar mais didático para vocês compreenderem, porque as duas coisas, elas são totalmente diferentes, mas elas se complementam demais, tá? E aí, a sorte nossa é que a galera que veio para a formação da senso-percepção acabou também recebendo a constelação. E agora vocês que estão vindo na constelação, para não ser diferente, a gente criou o NEL, beleza? Que é um núcleo de expansão e ordenação. Esse núcleo de expansão e ordenação, ele fez isso aqui, ó. Agregou constelação com cavalo e agregou a percepção com cavalo. Então, vocês são, inclusive, os primeiros sabedores que, a partir de agora, todas as nossas formações, elas serão com constelação com cavalos e com a senso-percepção através do NEL. A gente não vai fazer mais as formações separadas. Tudo bem? Melhor ainda, é que a formação da constelação tem uma carga de 120 ou 150 horas e a da senso-percepção 120, 150 horas teórica, fora as vivências práticas. Então, isso já deu, juntando as duas, mais de 300 horas de estudo. Não tem nenhuma formação, nem no Brasil e nem no mundo, com essa carga horária e com esse volume de teoria, mão na massa na prática e também supervisionado, tá bom? Fora o núcleo, né? O NEL, que juntou a constelação e a senso-percepção, vocês estão sabendo de primeira mão. A gente também, fora do NEL, está desenvolvendo 2 trabalhos, tá? Um trabalho que chama-se PDP, Programa de Desenvolvimento Pessoal com Cavalos, para as pessoas que não querem se formar e atuar, mas elas querem sim receber e serem facilitadas nos processos de vida ou de negócios e de carreira, tá bom? E pensando em terapeutas com cavalos que querem ter um plano de negócio, que querem ter uma carreira com prosperidade, a gente criou a nossa mentoria VPN, que é Viva a Prosperidade do Negócio, tá? Então, o PDP é trabalhar as pessoas, a formação é trabalhar pessoas e capacitar pessoas para atender clientes, e a mentoria é um acelerador de resultados. Sim? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Vou continuar aqui, hein? Se tiver dúvida aí, traz no chat, faz pergunta. Bom, hoje, o que... Daqui a pouco eu vou começar a escutar vocês, hein? O que impossibilita muitas pessoas de
saírem do lugar que estão. Seja sair do meu lugar com uma atuação profissional, seja olhar para o meu problema e ressignificar isso. Toda mudança gera um desconforto, mas esse desconforto ele existe por conta de nós estarmos de novo no lugar de ignorância. E aí, quando eu estou nesse lugar de ignorância comigo mesmo, eu vou para um lugar que me paralisa, me faz permanecer ali estagnado no mesmo lugar. Esse estado, nos animais, no mundo animal, a gente chama isso de tanatose, né, que os animais ali, eles fingem de morto, para não serem, né, dilacerados ali, comidos pelos predadores, tá? E no universo humano, por conta da gente ter aí o neocórtex, essa capacidade, né, de mentalizar e de racionalizar os processos, às vezes isso até nos atrapalha, né? Leva a gente para uma zona que chama-se zona de medo. É nesse lugar de medo que eu não dou o passo. E aí as pessoas, elas dão o quê quando não dão o passo? Desculpa. Então escreve para mim no chat aí, ó. Hashtag chega de desculpa. A gente está tendo um papo adulto aqui. Então bora lá. Escreve no chat aí. Quero ver um hashtag chega de desculpa de todo mundo. Escreve lá, gente. Hashtag chega de desculpa. Isso aí, hashtag chega de desculpa. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, hein? Posso mandar aqui? Vou mandar brava. Responde aí quem tiver afim. Olha lá. Flaviane também, Vilma também, chega de desculpa. Exatamente, show de bola. Vou mandar, hein? Qual resultado financeiro com a constelação com o cavalo deixaria você feliz? Escreve aí. Qual o resultado? Por que eu falei do financeiro aqui, André? Porque, na verdade, pode ser o financeiro que te limite fazer a formação agora ou não. Mas, se você conseguisse fazer a formação agora, você vai conseguir. Qual o resultado financeiro com a constelação com o cavalo deixaria você feliz? Se não quiser escrever para mim, escreve no caderninho seu aí. Anota aí. Por quê? Porque esse medo de alcançar isso, que é... Como que é? Metade do que meu pai ganhava? Bom, 20k por mês do Frank. Show de bola, Frank. Muito bom. Então, 20k por mês, metade do que meu pai ganhava. O papai ganhava bastante, então... Mas vamos lá, é possível. Quem mais? Se alguém... Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Gente, se não quiser colocar para mim aqui, coloca para você. Sabe por quê? Que hora que você sair do medo, tomar a decisão de vir para a formação em constelação, eu quero que daqui 6 meses, daqui 1 ano, na hora que você estiver no processo, você olha para essa pergunta e fala assim, cara, eu tinha esse objetivo, apesar de ter medo, mas eu tinha um objetivo de um resultado. E que esse resultado me deixaria feliz. E eu alcancei. Então, marca no caderninho. Você vai falar assim, ó, dia 3 de março, eu escrevi o que me deixaria feliz se eu conseguisse alcançar os resultados. Olha lá, Flaviane, de 15 a 20k por mês. Legal. Frank e a Flaviane estão bem modestos. Né? Vamos lá. Além de ajudar pessoas e ainda ganhar para isso. Exatamente. Além de ajudar pessoas. Agora, vamos lá. Segunda pergunta. O que deixaria de existir na sua vida com esse resultado? Por exemplo, o Frank, a Flaviane aqui, ó, 20k por mês. Tá, ganhei 20k por mês. O que deixaria de existir na minha vida se eu chegasse nesse resultado? Já que é para sonhar, vamos com força mesmo. É isso aí, Frank. Mas pode ir com mais força que você foi modesto. Eu nem sei como eu vou pagar, mas estou dentro. A gente nunca sabe, gente. De verdade mesmo.
A maioria dos alunos, às vezes, entra sem condições. E faz o negócio acontecer. Acredito. O que deixaria de existir na sua vida com esse resultado? Deixaria de ter uma vida em escassez. Olha que legal. Deixaria de existir pendências financeiras de outras pessoas. Olha isso. Você sairia da dependência, sairia da escassez. Olha o ganho disso. Né? É um ganho que, inclusive, sairia da falta de dinheiro. Ó. Por que eu ainda continuo vibrando nessa energia da falta, né? Sendo que a natureza é abundante, gente. Os animais são abundantes, são prósperos. Por que eu ainda fico na energia da falta? Percebe? São perguntas que eu quero que vocês levem aí para mais essa semana toda, quarta, sexta-feira. E daqui 6 meses vocês olhem para esse caderninho aí. Ó, deixaria a dependência financeira e preocupação. Imagina, ter uma vida mais leve, mais tranquila. Você imagina aquele modelo que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é poucos atendimentos na semana, você teria tempo livre. Hoje aqui eu chego com a Gabi e falo assim, ó, hoje a gente vai fazer tal coisa, a gente faz, hoje eu quero fazer tal coisa, vamos mudar a programação, hoje eu quero acompanhar a rotina das crianças na escola, hoje vamos sair para jantar, ó, hoje vamos fazer um passeio, vamos ficar 3 dias fora de casa, alguma coisa nesse sentido. Ainda que fora de casa acaba que não dando muito para a gente sair, por conta que tem os animais aqui que são de responsabilidades nossas também, mas a gente tem uma liberdade incrível, né? Então, ó, vou lá para o Japão fazer um trabalho de constelação com cavalos e posso ter a liberdade de ficar lá por 20 dias. Por quê? Porque hoje eu vou ministrar as aulas, por exemplo, eu posso ministrar as aulas lá no Japão mesmo, tá bom? Então, vamos lá. E a terceira pergunta que eu quero que você marque aí, se você quiser, traz para mim também aqui, tá bom? A resposta. O que vai ser mais incrível ao você se tornar um constelador com cavalos e ter resultados? Lembrando que agora os resultados eu não estou falando só de dinheiro. Imagina que pode ser incrível você atender uma pessoa que tentou suicídio 3 vezes e salvou a vida dela. Então, o que vai ser mais incrível ao você se tornar constelador com cavalos e ter resultado? Fala aí para mim. Manter o legado do meu pai, que era de mudar vidas. Ó. Espero que seja o seu legado também, Ana. E é isso que acontece mesmo. A gente muda a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. De ser reconhecido e poder ajudar as pessoas mudando vidas. Ó. Reconhecimento. Reconhecimento vai ter a ver com merecimento. Né? Incrível. Tem mais. Resolver grandes problemas com coisas simples. Ó, boa. Saber que estou fazendo algo significativo na vida. Gerar valor na vida das pessoas. Ó. Ser vista. Gostei dessa resposta, hein? Eu não vou formular uma outra pergunta agora em cima dessa resposta, mas depois eu te mando uma mensagem no privado. Bom, claro que todo aquele desenho que eu fiz para vocês aqui, que foi um desenho simples, né? Mas que o simples, vocês viram ali que já gerava um faturamento ali mensal de 5 a 12K, né? Então, muitos aqui que já viram aqui, viram até uma simplicidade ali, uma pontinha, claro. Se fosse fácil, gente, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas tem uma coisa também que diz um outro texto da Bíblia, tá? De novo, trazendo nessa aula de hoje aí, né, pela segunda ou terceira vez das tradições, que está escrito lá em Provérbios 23:7. Bem no comecinho, assim, ó, só até o primeiro ponto e vírgula. Lá ele diz assim, ó, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, quem colocou aqui, ó, eu preciso ser visto, você já é visto. Eu preciso ter mais reconhecimento, você já tem. Você colocou que você precisa. E aí,
o que precisa mudar em mim é a forma que eu lanço isso para o universo, né? Eu preciso ganhar de 10 a 15K por mês. Não, eu já tenho um faturamento de 10 a 15K por mês. O que eu preciso é dar os passos para que esses 15K venham efetivamente para o meu bolso. Tudo bem? Então, é a forma que a gente lança isso para o universo. Tudo é possível dentro das suas inúmeras possibilidades, tá? Escreve uma frase aí, que eu vou finalizar com vocês agora com chave de ouro. Pega papel e caneta e escreve a frase aí. Escreve lá. Vou finalizar com vocês essa parte, tá? Do medo aqui e dessas perguntas. Depois tem mais um pouquinho de conteúdo aí. Ó, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. Então, a parada não é falar do que eu quero viver, e sim é viver o que eu quero falar. Se eu quero viver de constelação com cavalo, se eu amo falar disso, é disso que eu vou viver. Tá? Eu não preciso ficar falando sobre constelação com cavalos e depois viver isso. É o inverso, o jogo é o contrário. Não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Tá bom? Feito algumas perguntas para vocês, agradeço aí a participação de vocês. E aqui também a gente saiu do medo e eu já alinhei com vocês uma condição de vocês não irem com medo mesmo, mas de vocês olharem para esse medo sobre o que eu me torno quando esse medo vem, tá? E aí isso não vai ser um fator limitador para você realizar o seu sonho e com certeza ser um constelador de cavalo, com cavalos. Eu quero deixar aqui uma liçãozinha de casa. Uma liçãozinha de casa. Quem quer vir para a formação já vai fazer alguns aquecimentos. Tendo visto que a gente tem o nosso trabalho de mentoria, eu vou trazer um pouquinho aqui até da mentoria para vocês aí, tá bom? Todo mundo coloca a mão na massa. Então vamos pensar assim, ó. Vocês acabaram de fazer a inscrição para vocês virem para a formação em constelação com cavalos, certo? E vocês precisam, então, divulgar isso, porque se o André falou que vai ter já um pouco de conhecimento, já tem umas vivências práticas que a gente vai, e depois já colocar a mão na massa, vamos pensar, então, que eu olho para algumas pessoas e falo assim, viu? Eu acabei de fazer a minha matrícula, a minha inscrição num curso de constelação com cavalos. E eu queria te apresentar todo esse universo, na verdade, conversar um pouquinho com você. Tá bom? Então, eu vou deixar 4 ações para vocês fazerem isso, talvez com as pessoas que estejam próximas do círculo de relacionamento de vocês, até para vocês medirem, né? Se o que o André está falando não é verdade. Às vezes eu falo assim, nossa, constelação com cavalos, eu nunca ouvi disso. Nossa, como é que funciona? Como é que é? Vocês já tiveram aí um pouquinho, né, do que é a constelação, do que é a transpercepção? Vocês podem explicar com as pessoas aí de acordo com o que vocês anotaram. Enfim, então, ó, tenta fazer o seguinte, ó. Primeiro, mandar uma mensagem pelo WhatsApp para algumas pessoas que já são clientes de vocês, ou de algumas pessoas que fazem sentido para vocês, falando que vocês vão iniciar em atuação com os movimentos sistêmicos integrativos com cavalos. Vocês vão começar a atuar com a percepção e a constelação com cavalos. Só para medir e ver aí o termômetro dessas pessoas, as respostas que elas dão para vocês. Essa é a primeira. Mandar uma mensagem pelo WhatsApp, simples. Para os alunos que estão aqui, façam esse exercício. E vocês já estão matriculados. Na verdade, já deveriam estar fazendo. Faz uma lista, segunda ação. Faz uma lista de 10 a 20 pessoas para você tomar uma água, tomar um tereré, tomar um café ou tomar um chá. É isso mesmo. Você vai ligar 10 a 20 pessoas. Fala assim, viu? Eu estou iniciando agora numa formação de ciência, percepção e constelação com cavalos. Quero te explicar um pouquinho mais como tudo isso funciona, mas eu quero falar disso pessoalmente com você. Vamos sair para tomar um café? Vamos tomar um chá? Vamos tomar um tereré? Então, a primeira mensagem do WhatsApp para algumas pessoas. A segunda, essas 10 a 20, pessoas mais próximas de vocês, óbvio, porque são pessoas que você vai tomar um café e vai falar disso com as pessoas. Terceiro, é aquela que quase ninguém vê mais, mas você tem lá, com certeza, um banco de e-mails. Manda uns e-mails para as pessoas também falando disso. Manda e-mail.
Falando disso e se colocando à disposição das pessoas, para que as pessoas... Você tem alguma curiosidade sobre esse universo? Ou quer falar um pouquinho melhor comigo? Tá? Me manda uma mensagem aqui, eu retorno esse e-mail. Quarta ação. Até aí eu falei para você falar com amigos, certo? Pessoas que vocês conhecem, do círculo de relacionamento de vocês. Quarta ação. Saia dessa rede de relacionamento. Aumente a rede de relacionamento. Vai visitar uma academia, faz a matrícula numa academia, começa a olhar melhor para você. Faz uma sociedade num clube, um clube da cidade, um clube de negócios. Olhe para esses lugares onde você pode ampliar. Vou para uma escola, falar, por exemplo, ali com as crianças que têm algumas necessidades, por exemplo, como hiperatividade, sofre de estresse, depressão, ansiedade, que você quer, por exemplo, fazer uma palestra lá e falar com os pais, né? Como os cavalos contribuem para melhorar esse ambiente dentro da escola para casa, por exemplo. Aumenta a rede de relacionamento de vocês. Sei lá, sai na casa das pessoas, nos empregos das pessoas, falando com as pessoas que você não conhece sobre isso. Se você falar com uma por dia, até na sexta-feira você falou com 5. Então você mandou, pelo menos, né, umas 10 mensagens por WhatsApp, falou com mais umas 10 para tomar um café, 2 por dia ali, até na sexta-feira você consegue falar com 10, mandou uns 10 e-mails, recebeu uns 2, 3 respostas e aumentou a sua rede de relacionamento, falou com algumas pessoas que são da sua cidade ou de cidades vizinhas. Então você falou aí durante essa semana toda com 30, 40 pessoas. Falei, inclusive, a gente está se preparando em meio do carnaval. Em meio do carnaval, a gente está olhando para isso. Você vai olhar para 30 e 40 pessoas e se colocar à disposição. De 30 a 40 pessoas, talvez umas 4, 5 já sinalizem alguma coisa para você. Olha só, hein? Falei para falar com 40, tem um resultado de 4, 5. Então, é fácil fazer? Não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Tá? E aí, eu vou dar uma regra para vocês aqui, ó. A hora que vocês forem falar com essas pessoas, tá bom? A primeira é se entregue realmente de valor para essa pessoa. Sabe? Tipo assim, tem um papo gostoso, se conecte com ela mesmo. Se entregue. Fala, cara, eu tô mandando uma mensagem para essa pessoa porque eu me importo com você. Então, se importe, tá? Vai lá, entrega valor naquilo que você está levando, tenha conexão com as pessoas e tenha ali um bate-papo bem gostoso. De que forma, André? Ó, eu vou escrever uma coisa aqui no quadro, depois vocês colocam aqui para mim no chat, põe um hashtag ali, beleza? Põe um hashtag para mim nessa palavra que eu vou escrever. Vocês precisam ser isso, tá bom? O que está escrito lá? Consegue enxergar? Enxerga aí? Coloca um hashtag para mim então aí, ó. O que vocês precisam ser? Cara, eu tô aqui entregando algo de valor para você. Eu quero me conectar com você. Quero ter um papo sincero, um papo gostoso. Por quê? Porque vocês são isso. Foda, foda, foda. Exatamente. E eu vou explicar agora o que é ser foda. Beleza? O que é ser foda? Vamos lá. O F, seja forte. O seja original. O D, seja desejado ou desejado. E o A,
seja autêntico ou autêntica. Ou seja foda de verdade. Coloca lá agora de novo, ó, hashtag foda de verdade. Aqui a gente falou de maratona, aqui a gente falou de vida, aqui a gente falou de diferenças da constelação e da senso-percepção, de que é possível você atuar profissionalmente fazendo coisas simples e que já vão gerar resultado de 5 a 12K por mês, faturamentos no ano de 70K até 140, 150K, você começando. Não tem profissão, tanto é que a galera que veio, a gente falou de profissão do futuro. É realmente uma profissão do futuro, e é isso, ó. Seja foda de verdade, tá? Por quê? Porque o que a gente está entregando é de verdade, a gente não vive em mundo de ilusão. A gente está aqui conectado até agora, vai dar quase 2 horas que eu estou aqui com vocês, e a gente ficaria 3, 4 horas aqui incansável, tá? Até porque eu sou incansável mesmo, eu acordo 4 horas da manhã e vou dormir 10, 11 horas, meia-noite. Tem dias que até mais do que isso aí, dormo poucas horas por dia ainda, eu quero ter um sono de melhor qualidade, isso que eu estou buscando. Mas por quê? Porque agora a gente está num processo de ser incansável mesmo. Por quê? Gravar 300 horas de um conteúdo, por exemplo, que depois vocês vão receber, é fácil? Não é. É fácil continuar atendendo as pessoas? É fácil fazer evento? É fácil formar pessoas? Não. É fácil olhar para a vida das pessoas? É fácil olhar para a minha vida, para a minha família, cuidar, proteger, honrar? Viver não é fácil. Mas, se a gente está vivo, a gente precisa olhar para a vida. Tá bom? Não olhem para a morte. E aí, eu quero deixar uma frase aqui que um treinador bem conhecido, né, que chama Bernardinho, normalmente ele usa bastante, tá? E que essa frase, inclusive, ela já veio aí também das tradições orientais, tá? Alguns japoneses, né, e samurais, eles já diziam isso. Eu não lembro agora o kanji, né, que falava dessa expressão, então eu vou falar no português mesmo, tá bom? No português, é sobre assim, ó, faça o seu melhor. O Bernardinho, ele traz assim, ó, não reclame, não se explique, não dê desculpa. Atleta, campeão, não faz isso. Pessoas que vivem aí para o rendimento, que estão disponíveis, que estão a serviço, não faz isso. Eu não critico, eu não reclamo, eu não me explico, eu não dou desculpa. Eu simplesmente me apresento e faço o meu melhor. Para a nossa segunda aula, tá? Vou trazer um pouco sobre ocupar o seu lugar, sobre ser excelente e sobre esteja a serviço, tá? De que forma, então, a gente ampliou essa nova era da constelação com cavalos, buscando um novo e com honra, mantendo o legado da origem que veio, tá? Como um padrão hierárquico do Paulo Newman. Eu tenho certeza que essa turma de formação vai ser incrível. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Alguns cursos que tem aí, que eu já falei mais ou menos para vocês aí, né? Cursos que variam aí na faixa de 12, 15, 18, 30, 50. Eu não conheço nenhum, tá bom? Só estou falando porque aqui a Gabi e o Van, né, eles fazem algumas pesquisas aí para a gente mais ou menos identificar algumas coisas, tá? Na última conversa que eu tive com o Paulo Newman, que foi aqui em São Paulo, inclusive, depois, conversa pessoal, a gente não conseguiu ter mais, a gente conversa de outras maneiras, mas não em carne. Mas, enfim, o valor, se eu não me engano, tá, da formação dele de constelação com cavalos ia ser 350 mil. Está aqui a Ana, talvez que não me deixa mentir aí, se eu estiver enganado, você me fala outro valor aí, Ana. Mas o valor da formação do Paulo Newman era 350 mil. Tá bom? Não estou falando que vai ser o valor nosso na hora que eu abrir para vocês aí amanhã, quarta-feira, tá bom? Quarta-feira eu já vou falar, além de trazer todo esse conteúdo aí,
dessa nova era da constelação com cavalos e mantendo o legado do Paulo Newman na constelação com cavalos e juntando a constelação com cavalos na senso-percepção, né? No núcleo de expansão e ordenação, a gente já vai apresentar também a possibilidade de vocês virem e se tornarem alunos. Mas, claro, depois a gente tem uma outra aula na sexta-feira, tá? Vou deixar aberto para vocês trazerem algumas perguntas. Eu aqui eu só tenho que, nesse momento, agradecer a atenção de vocês, que ficaram comigo aqui quase 2 horas, tá? E algumas pessoas permaneceram, outras pessoas saíram, outras chegaram agora. Mas, enfim, a aula depois vai ficar gravada também. E depois a gente passa para vocês aí, para vocês assistirem o replay, se ficou alguma dúvida, ou para quem não assistiu, poder reassistir, tá? Mas eu estou aqui agora disponível para vocês, vocês podem me fazer algumas perguntas que eu estou aqui ainda. Alessandra, gratidão, André, pela aula. Gratidão minha, Alessandra. Seja bem-vinda. Nenhuma pergunta? Os alunos que estão presentes, se quiser, levanta a mão. Se quiser, pode vir também ao vivo aqui. Se não tiver pergunta, significa que foi tudo bom, né? A Ana? A Ana não vale perguntar nada. Não, estou brincando. Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é uma constatação só. Deixa bem claro para algumas pessoas que estão aqui que o André hoje e a Sandra Zavatsky, que é quem criou o método junto com o meu pai, são as únicas pessoas. A Sandra não faz isso, tá? A Sandra não trabalha com isso. Mas, então, fechamos somente no André. É a única pessoa hoje que tem a liberdade, vamos colocar assim, de ensinar e deixar, né, passar esse conhecimento para outras pessoas. Existem cursos por aí de constelação com cavalos, eu tô falando do constelação, tá? Não tô falando da senso-percepção, que daí é o André que fala. Mas tô falando da constelação com cavalos, que existem vários cursos por aí, várias pessoas dando cursos por aí. Nenhuma dessas pessoas são formadas em constelação com cavalos, não tiveram mentoria, não tiveram nenhum tipo de ensinamento da constelação com cavalos, porque foi meu pai que criou o método e ele não passou este legado para ninguém. A não ser que fosse para o André, Lucine Janiak e a Sandra Zavatsky, que é co-criadora junto com ele. Então, só queria deixar muito claro isso, que vocês vão encontrar cursos por aí. Tem uns cursos que você paga duzentão para ser constelador com cavalos, e um curso de 2 dias. Tem curso um pouco mais caro, tem, enfim, mas não existe me fugiu a palavra, mas enfim, o André é a única pessoa hoje que pode e tem o direito de usar este nome e usar o método criado pelo meu pai para dar continuidade. Então, só queria deixar isso muito claro, André. Justamente porque, assim, você está dando continuidade em tudo, enfim, mas com um aval, entende? E outras pessoas não têm este mesmo aval. Então, só queria constatar isso para vocês aí, não sei. Enfim. Gratidão, Aninha. Obrigado, viu? Gente, o que a Ana trouxe, né, é bem sério. E, de novo, né, é um papo de adulto aqui. Não tem crítica, não tem apontamento e não tem julgamento, tá? Mas nós, o Paulo, ele deixou aí, né, em vida o legado dele para que tivesse uma continuidade para algumas pessoas, tá bom? Os atendimentos de constelação com cavalos. Né? Essas pessoas, a Sandra também, né? A Lucine e eu, tá bom? De nós três, a Sandra e a Lucine, elas fazem atendimentos de constelação com cavalos, mas a formação de constelação com cavalos e a constelação com cavalos verdadeira, que foi criada pelo Paulo Newman, né? E ele que foi o pioneiro, não é só no Brasil, não, gente, no Brasil e no mundo, a incluir os cavalos no campo das constelações sistêmicas familiares, é só a gente mesmo que tem essa permissão. Então, vocês vão estar, né, fazendo parte de uma formação, né, juntamente com o Paulo, que eu coloco ele nesse lugar, porque aqui ele está, tá bom? Então, não é ele quem vai estar ministrando, não é ele que vai estar em pessoa aqui com vocês, vai ser
político através de mim, mas eu tenho certeza que ele está nesse movimento, que esse movimento é muito forte, e eu falo com todas as palavras e com toda a força que eu tenho, sem nenhum tipo de grandeza com isso, tá? Mas que sim, nós já somos e seremos o maior. Maior, não estou falando que é melhor, tá bom? Estou falando que é o maior e de verdade, maior movimento de constelação com cavalos, de saúde integrativa com cavalos do Brasil e do mundo. Vocês podem ter certeza disso, que inclusive essa é a minha missão, né? Levar isso para o Brasil todo e levar isso para o mundo também, tá bom? Ana, quer falar mais alguma coisa? Não, é só exatamente isso, André. E eu, como filha do Paulo, então, assim, entre aspas, eu detenho a marca, vamos colocar assim, né? Falando legalmente. Então, eu quero deixar muito claro que nenhuma outra pessoa tem o direito de usar esta marca que não seja o André. Então, isso eu tô deixando muito claro, quero, inclusive é bom que fique registrado, né? Que aí. Então, o André tem o direito de uso e fazer o que bem entender. Claro que a gente sempre conversa sobre isso. Quero deixar muito claro para vocês também, porque chega bastante gente conversar comigo sobre isso, tá? Bastante gente me questionar nesse sentido. E o André não faz absolutamente nada, nada sem me comunicar. Ele não precisa me comunicar disso, entende? Porque ele tem esse direito, mas ele tem o respeito pelo fato do legado ser meu, entre aspas, né? E ele me comunica de absolutamente todos os passos que ele dá em relação à constelação com cavalos. Então, eu queria deixar muito claro com vocês que as outras pessoas que estão dando formação nesse sentido, inclusive, não têm este direito de forma legal, tá? São pessoas que não têm formação, não tem mentoria, não tem nada vindo do meu pai, que é quem criou o método. Então, a única pessoa hoje capaz de passar alguma coisa para vocês é o André. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque se vocês derem um Google, vocês vão achar um monte de coisa, um monte de gente aí dando, né, informação de constelação com cavalos e trabalhando com isso e tal. E essas pessoas não têm nem legalmente o direito sobre isso, tá? Então, só para deixar bem claro que eu como sou a única herdeira e eu que detenho esta marca registrada pelo meu pai, entre aspas, né? Depois do inventário, enfim, de tudo que tem que acontecer, é, a única pessoa autorizada para isso é realmente o André, tá bom? Boa, obrigado. Obrigado mesmo. E é como a gente falou no começo, galera, né? Hoje a internet, né, o celular, ele dá voz para todo mundo. Tem muita gente que usa isso, né, de uma forma favorável, muita gente que usa isso de uma forma desfavorável. Então a gente vê muita coisa boa acontecendo, mas também muita merda rolando nesse lugar, né? Nós temos aí hoje, mais uma vez, um lugar de adultos, sem crítica, mas pessoas que, por exemplo, vivenciaram um grupo ou um workshop no Paulo Newman e saiu de lá dizendo ser constelador com cavalo. Então, desculpa, mas isso é uma filosofia de vida. Até vou falar para vocês isso, né? Por exemplo, a formação nossa vai durar 1 ano. André, mas a gente fica junto só 1 ano? Se você quiser, sim, né? Você vai estar formado, mas se você, eu acho que assim, isso é uma continuidade, né? É uma vida toda. Então a gente começa junto e a gente segue uma jornada aí, porque com certeza não existe, né, na natureza que se fala assim, ó, não tem conhecimento que não possa ser mais acessado. A gente se esvazia para sempre poder se abastecer demais. E entendendo que tem algumas coisas que a gente olha para uma ordenação, sim, para a ciência, né? Mas a natureza ela vai muito além disso. Então, para a natureza, sempre tudo é muito possível, sempre tudo se renova, e a gente precisa olhar para essas inúmeras possibilidades de sempre estar se cocriando, de se transmutando, de se transformando, crescendo, evoluindo, né? Então, eu falo por mim, né, que eu vim nesse processo já há 12 anos, né, esses últimos 12 anos imerso só focado nisso, né? Já são quase 40 anos no cavalo, desenvolvendo diversos trabalhos em outras frentes, mas esses últimos 12 anos focados só nisso e estudando absurdamente só sobre, né, quando eu digo só, não é que é menos, tá? Mas é que é focado mesmo
nas questões de trabalhos sistêmicos e integrativos, né? Olhando para o cavalo no universo da saúde, e aí da saúde total, né? Quando eu digo da saúde, eu digo de corpo, mente e alma mesmo, tá bom? Tem alguma pergunta aí, Gá? Nenhuma? Galera tá toda quietinha hoje, ninguém quis perguntar nada. Acho que tá todo mundo com fome, quer dormir, descansar. Ó, eu vou no final agora. Gabi fez umas imagens. A gente vai postar lá nos stories. Se vocês quiserem também, faz um print aí da tela, posta lá, marca a gente. Vai ser um prazer. Vamos dar um presente para quem marcar aí? O que você acha? Pode ser? Quem? Deixa as câmeras abertas aí, gente, para a gente fazer um print de uma tela bem bacana aí, com todo mundo com a câmera aberta. Vai. Vamos fazer um print. Quem marcar a gente, eu vou presentear depois. Vou dar um presente. Bora lá. Isso aí. Abre as câmeras aí. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Abre todas as câmeras aí, gente. Bora lá. Deixa tudo aberto, não importa. Não importa se tá com barba, sem barba, com perfume, sem perfume, de banho tomado, sem banho tomado. Dá nada lá, Frank. Aí, abriu as câmeras aí? Nossa, tem gente com preguiça até de abrir as câmeras. Bora lá, faz um print da tela aí, faz desse jeito mesmo, faz da forma que tá. Isso. Quem marcar a gente nos stories, eu vou dar um presente depois, tá bom? Marca lá, posta nos stories e marca a gente que depois eu dou um presente para você. Beleza? E a gente vai fazer o mesmo. E a gente se encontra na quarta-feira para a nossa aula 2, na boa. Não perca a aula 2. Porque na aula 2 a gente vai falar de toda a estrutura da constelação com cavalos. Então, aula 2, além de falar de lugares, além de falar de excelência, além de falar de estar a serviço, a gente vai passar toda a estrutura da formação da constelação com cavalos. Então, é imperdível. Tá bom? Quarta-feira, mesmo horário, 19h30. Gratidão enorme, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.